Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Muito bem. Quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias. Primeiro livro de Gênesis, onde vamos meditar nesta manhã, capítulo 5. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. De Gênesis, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 5, 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Quando a gente lê Gênesis capítulo 5, a gente tem a impressão que está andando pelas alamedas de um cemitério. Versículo 4 diz assim: Adão viveu 930 anos e morreu. O verso 8 diz: Sete viveu 912 anos e morreu. Verso 9 diz: Enos viveu 905 anos e morreu. Cainã viveu 910 anos, diz o verso 12, e morreu. Maaladilíade viveu 895 anos e morreu. Jared viveu 962 anos e morreu. E aí, quando a gente vê a idade dessas pessoas, a primeira curiosidade que surge, estudando a palavra, é como é que pode essas pessoas terem vivido tantos anos. E a explicação mais simplista que a gente tem ouvido nessas idades, é de que naquela época, os anos não eram contados como hoje. Os anos eram mais curtos. Daí as pessoas viverem tantos anos. Só que essa explicação não confere com a criação de Deus. Por quê? O ano consiste em verão, inverno, outono e primavera. E para que as 4 estações aconteçam, desde a criação foi assim, é necessário, no mínimo, 365 dias. Então, as estações foram criadas lá atrás, Gênesis capítulo 1. Então, quando o texto bíblico diz, viveu 930 anos, 905 anos, 895 anos, e Enoque viveu 65 anos, e daí gerou um filho, e viveu depois disso 300 anos, e no total Enoque viveu 365 anos, são ou eram anos iguais aos anos que nós vivemos hoje. Qual é a explicação para isso? Científica, teológica? Não é o assunto de hoje. Eu vou falar outro dia sobre isso, você venha para ouvir. Tá bom?
Tem uma explicação. Então, no verso 21, fica a curiosidade, vai pesquisar, vai estudar, ver por quê. De repente você aprende mais que eu e me ensina, eu quero aprender com você, né? No verso 21, a lista para. Tem uma história para ser contada. Viveu, morreu, viveu, morreu. Agora, no verso 21, a lista para. Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Tem uma história para ser contada. Tem uma história para ser contada. E depois de 365 anos, não morreu. Diz o texto que ele foi arrebatado. Não experimentou a morte. Pela leitura que fazemos de Gênesis 4, Gênesis 5 e Gênesis 6, nós vamos perceber que Enoque viveu algum tempo antes do dilúvio. Logo após Enoque, leiam hoje à tarde Gênesis 6, e vocês vão ver o dilúvio acontecendo. Então, exatamente como nos nossos dias, nos dias de Enoque, as pessoas não estavam preocupadas em andar com Deus. Estavam longe de Deus. Temos a narrativa de Gênesis 6. Jesus, no Novo Testamento, vai fazer menção do dilúvio. Cada um andando, se possível, o mais longe de Deus. Ao ponto, então, de Deus chamar seu servo Noé, e com ele o dilúvio vem. Gênesis 4:20, você está com a Bíblia aberta ainda aí? Você pode ler comigo? Diz que Jabal ficou conhecido por criar animais. Era fazendeiro. Gênesis 4:21, confere comigo. Jubal, outro homem, ficou conhecido como músico. No versículo 22, tem um outro nome, um outro homem chamado Tubal-Caim, que ficou conhecido por fabricar ferramentas. Era um grande ferreiro na época. E Enoque ficou conhecido como alguém, um homem que andou com Deus. Como é que você é conhecido? Como é que conhecem você? Fazendeiro, músico, ferreiro. A Bíblia cita. Como é que você é conhecido? Percebem a atualidade da palavra de Deus? Algumas pessoas escolhem o que querem que seja escrito na sua lápide no cemitério. Outras não se preocupam com isso, não querem lidar com isso, tratar da morte é um assunto complicado, né? Aliás, a gente pensa assim, é uma autodefesa. Todos vão morrer, menos eu. A gente não pensa na morte. Vocês já fizeram um almoço em família e falaram assim, gente, hoje nós vamos falar sobre a morte. No meu aniversário, está todo mundo, toda a família reunida aqui, e nós vamos bater um papo aqui de 1h30 sobre a morte. Ninguém quer falar desse assunto. A gente foge desse assunto. Né? Não interessa falar esse assunto. Então, tem pessoas que não querem nem pensar em comprar lá aquele jazigo, né?
e muito menos escrever o que desejam na sua lápide. Outras pessoas, então, até deixam para que a família, os familiares, escolham o que vai ser escrito lá, depois que ele morrer lá na lápide do cemitério. Não sei quantos aqui apreciam, não sei quantos aqui acompanharam, não sei aqui quantos gostam das músicas de Frank Sinatra. Frank Sinatra deixou escrito o que ele gostaria que fosse colocado na sua lápide no cemitério em Los Angeles. Então ele pediu que escrevessem, né? O melhor ainda está por vir. Interessante, né? Esse dá para escrever no túmulo de todo crente. O melhor ainda está por vir. Não ficaria legal? Eu não conheço sobre a fé de Frank Sinatra, eu não sei o que ele pensava sobre Deus, o que ele pensava sobre a eternidade, mas achei interessante. O melhor ainda está por vir. Crente pode escrever isso. Crente pode falar isso. Porque tem a certeza da salvação. Começaram a escrever a biografia de Rita Lee. Ela também escolheu o que deviam escrever na sua lápide. Rita Lee morreu em maio passado. Então ela pediu que escrevessem o seguinte: ela não foi um bom exemplo, mas era gente boa. Mas era gente boa. Gênesis 24, Enoque fica conhecido como um homem que andou com Deus. Se ele tivesse morrido, não fosse arrebatado, sem experimentar a morte, como o texto bíblico diz, se ele tivesse morrido, seu corpo tivesse ido para um cemitério, poderiam colocar na lápide de Enoque: esse homem andou com Deus. Na sua lápide, o que poderia ser escrito? Voltando-se para a questão espiritual, voltando-se para o seu comportamento, voltando-se para o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com família, o que poderíamos escrever? Ou o que você deixaria escrito para que fosse colocado lá na sua lápide? Pastor, então, o que significa andar com Deus? Eu quero andar com Deus. Enoque andou com Deus, eu também quero andar com Deus. Como é que é isso? Fala para a gente. Eu quero o segredo. Eu quero andar com Deus. Até agora eu tenho andado e tenho me afastado, depois eu tenho andado. Mas como é que é? Qual é o segredo de Enoque que andou com Deus? Meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, eu penso que Enoque e Deus tiveram uma amizade profunda. É o meu primeiro ponto com vocês hoje de manhã. Tiveram uma amizade profunda. Interessante esse texto aqui que diz que Enoque andou com Deus. Quando você estuda, você esmiuça esse texto no original, esse andou aqui quer dizer o seguinte: que Enoque andou para lá e para cá, sempre na companhia de Deus. Todo lugar, todos os momentos, todas as decisões que ele tomou, quando a dúvida chegava ao seu coração, ele tinha Deus ao seu lado. Quem você tem ao seu lado quando a dúvida chega? Quando você precisa fazer uma grande decisão.
Quem está ao seu lado? Com quem você anda? Quem é o seu amigo de verdade? E quem sabe você possa abrir o coração. Mas além desse amigo, o crente tem Deus com quem pode conversar através da oração e que pode ouvir através da leitura da palavra. Tiveram uma amizade profunda. Como é que eu faço? Como é que eu tenho, pastor, amizade com Deus? Ouvindo Deus. Mas como é que eu vou ouvir? Como é que você vai ouvir? Se você não lê a palavra, não lê o que Deus está dizendo sobre esse assunto, sobre essa situação que você está vivendo. Amizade. Essa semana eu estava meditando num texto de 2 Samuel, capítulo 23. O rei Davi está descansando depois de uma batalha difícil, muito difícil. E ele vira para os seus soldados e diz: como eu gostaria, cansado do jeito que eu estou, de beber água do poço de Belém. Era um lugar onde a água era limpa, a água era saudável, a água era fresca, era uma água maravilhosa que havia no poço de Belém. E Davi ali, sentado com seus soldados, descansando, ele expressa esse desejo. Beber água do poço de Belém. 3 soldados de Davi ouvem o que o rei falou e rompem pelo meio do exército filisteu e chegam ao poço de Belém, pegam a água, rompem de volta pelo meio do exército dos filisteus e trazem a água para o rei Davi. Isso se chama amizade. Aquele que dá a vida, aquele que faz qualquer coisa em alguma necessidade. Você tem um amigo assim? Melhor definição que eu já ouvi sobre amigo saiu num jornal francês. Amigo é aquele que entra quando todo mundo sai. Em Deus, você pode ter esse amigo. Com Deus, você pode ter esta amizade. Sim, você pode ter. Eu fico muito, assim, impressionado, posso usar essa palavra. Eu fico impressionado quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, essa semana eu tive que abrir um outro Facebook, porque o meu estourou. Deu muito amigo lá, deu muita gente, deu mais de 5.000 amigos. Abri um novo, já estou com 200 amigos. Amigo coisa nenhuma, meu irmão. No Facebook, no máximo, você tem conhecidos, amizades, tudo num nível superficial. Pessoas que, quem sabe, você nem viu, nunca conversou, te conhece de vista. A propósito de falar de redes sociais, eu quero lembrar da palavra do John Piper. John Piper, um pastor famoso aqui nos Estados Unidos, diz o seguinte: uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Vou repetir. Uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Faz a matemática aí, irmão. 2 horas nas redes sociais, sem problema. 2 horas na presença do Senhor. 5 horas nas redes sociais, 5 horas na presença do Senhor.
E aí você vai criar o quê? Intimidade. Aí você pode dizer que você é amigo de Deus, que você tem amizade profunda com Deus. Com Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma do que senão o caminho da oração e da leitura da palavra. Um livro sobre oração, inclusive, é muito interessante esse livro, A Oração que Funciona. O interessante é que o autor desse livro é anônimo. Não se sabe o autor. O livro foi escrito e pegaram, e foi editado, e não se sabe quem escreveu, né? A Oração que Funciona. E num dos trechos do livro, eu li, diz assim: se no céu nós tivermos a possibilidade de nos arrependermos de alguma coisa, com certeza será de não termos orado mais. Amizade, intimidade com Deus. Se tivermos uma questão para nos arrependermos quando chegarmos no céu, se houver essa possibilidade, será a certeza de não termos orado mais. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito. Diz assim: para você conhecer uma pessoa, para você ser amigo de uma pessoa, você tem que comer uma saca de sal com ela. Entre dois, comer um saco de 60 quilos de sal leva algum tempo. E aí você vai conhecer a pessoa. Jesus andava com 12. Desses 12, Jesus tinha mais a proximidade com quantos? 3. Pedro, Tiago e João. Desses 3, Jesus tinha intimidade com 1. João. Se Jesus tinha necessidade, como humano, homem, de um amigo, e João era o discípulo amado, e João era quem andava mais próximo de Jesus, era com quem... Imagina você, imagina eu. Precisamos de um amigo, precisamos de amigo de verdade. E aqui nesse país, fazer amigos é bem complicado. Mas eu convido você, eu desafio você nessa manhã, a partir da vida, da inspiração de Enoque, que você busque, então, a amizade de Deus. Bíblia e oração. Enoque fez isso. Deus era o seu amigo. Se ele era amigo de Deus, tinha uma amizade profunda com Deus, e o Deus de Enoque é o seu Deus, é o meu Deus, isso está também, meu irmão, ao nosso alcance. Também podemos ter essa disciplina. Também ter. Com certeza, nos dias de Enoque, as amizades também eram muito superficiais. E sabe o que ele decidiu? Eu vou buscar a Deus. Meu amigo vai ser Deus. E tudo na sua vida, na minha vida, é decisão. Você decidiu estar nesse culto hoje. Você decidiu a roupa que você está. Você decidiu vir para os Estados Unidos. Tudo na nossa vida é decisão. Onde você vai almoçar, o que você vai comer hoje, você vai decidir daqui a pouco. Tudo é decisão. Então, andar com Deus é uma decisão que você toma. Você decide. E aí a gente tem que pedir a misericórdia de Deus nessa decisão, ou nessas decisões, para manter a decisão, né? Porque a gente é muito indisciplinado. A gente é indisciplinado com dinheiro.
A gente é indisciplinado com comida. A gente é indisciplinado com exercício. A gente é indisciplinado com sono. Uns dormem demais, outros dormem de menos. A gente é indisciplinado com trabalho. Por causa do pecado, a indisciplina quer nos controlar, quer nos dirigir. E se a gente não decidir ser disciplinado, não vamos conseguir. Estava lendo a biografia de João Paulo II, aquele papa polonês que fez muito sucesso, né? Viajou o mundo inteiro. Achei um negócio interessante. A biografia dele foi escrita por um escritor italiano. E, normalmente, a gente tem certa resistência com relação ao papado, em relação a outra igreja. Muita resistência. Não lemos nada sobre. É um assunto que não nos interessa muito, não é? Mas está lá na biografia dele, esse escritor presenciou isso. João Paulo orava 4 horas por dia com a cara no chão, no quarto dele. Deus ouvia, hipocrisia, ele tinha tempo para isso, desculpas que a gente pode dar, não vem ao caso. Não vem ao caso. Com a cara no chão, ele orava 4 horas por dia. Disciplina. Um homem atarefado. Disciplina. Ou vocês acham que Jesus era um homem desocupado? O apóstolo Paulo era um homem desocupado? Moisés era um homem desocupado, não tinha o que fazer, então ia orar, dirigindo aquela multidão de rebeldes lá pelo deserto. Ai de Moisés se não orasse. Todos pessoas muito mais atarefadas do que nós, mas não abriram mão da oração. E se teve uma pessoa que veio a esse mundo e não precisava orar, essa pessoa foi Jesus. Por 2 motivos. Primeiro, ele era filho de Deus. Segundo, ele não tinha pecado. No entanto, ele é o nosso maior exemplo de vida de oração. Coloco isso para você nessa manhã, que está decidindo ser amigo de Deus, ter uma amizade profunda com Deus. Segunda razão, porque Enoque andava com Deus, eu entendo, irmãos, que Enoque, meu ponto 2, que ele andou na direção que Deus quis que ele andasse. Quis que ele andasse. Leia o livro de Juízes. O livro de Juízes abrange cerca de 410 anos da história de Israel. E aconteceu esse período de Juízes, depois da morte de Josué, até o período dos reis, começando com Saul, depois Davi e os demais. E foram, nesse período, cerca de 14 juízes. Teve ainda Débora, a juíza, 14. Mas uma frase salta aos nossos olhos quando você lê o livro de Juízes. Porque diz assim, nesses tempos, cada um andava segundo bem entendia. Está lá, várias vezes escrito. Cada um andava segundo bem entendia. Ou cada um andava, diz outras versões, segundo a sua cabeça. O que dava na cabeça, fazia. E eu não sei como é que está essa questão de Deus dirigir a sua vida. Eu já falei aqui na igreja, eu não sei quantos ouviram. Os membros da igreja que têm me acompanhado já ouviram isso.
E vou repetir, com toda a sinceridade do meu coração e sem ironia nenhuma. Eu creio que você orou muito, e Deus dirigiu você para imigrar. Você imigrou por orientação de Deus. Você tem certeza que é a vontade de Deus, que você está aqui por direção de Deus. Porque tudo na vida do crente tem que ter a direção de Deus. Ou você vai dizer, como uma pessoa me disse algum tempo atrás no Brasil: pastor, eu vou para os Estados Unidos nem que Deus não queira. Quando ele vai, a sua dose de sofrimento está lhe aguardando. Andou na direção que Deus queria. São 3, irmãos, amigo, as filosofias que regem este mundo. Primeira filosofia é a filosofia hedonista. O que é o hedonismo? O hedonismo diz que eu tenho o direito de ter prazer em tudo. Tudo que dá prazer à minha carne, eu devo aproveitar. Eu tenho que aproveitar. Não posso deixar passar. Hedonismo. Muita gente é regido por essa filosofia. A segunda filosofia é do humanismo. O que diz o humanismo? Eu posso tudo. Eu sou inteligente, eu tenho 2 diplomas, eu tenho dinheiro. Humanismo. Eu posso todas as coisas, eu posso. Eu alcanço. Com esforço eu consigo. E a terceira filosofia que rege este mundo é o cristianismo. E no cristianismo eu digo assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Completamente diferente. Mas Cristo vive em mim. Então, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Estou crucificado com Cristo. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Continuem a viver nele, enraizados, edificados nele. Colossenses 2, 6 e 7. E quarta-feira a gente ouviu, né? Anotei e aprendi, irmãos, com a irmã Edmeia. Não tem como ouvir a irmã Edmeia e não aprender alguma coisa, né? É preciso, quem estava aqui vai recordar comigo, é preciso a palavra dentro de mim. A palavra, conhecer a palavra. E aí eu tenho a palavra, o Espírito Santo vem, eu tenho também o Espírito Santo, vem, e o Espírito com a palavra em mim, então, acontece uma explosão do poder de Deus na minha vida. É interessante a ilustração que ela usou, eu nunca tinha pensado nisso. Aqueles 120 que estavam ali em Jerusalém, depois da morte de Jesus, correram, se esconderam no templo com medo dos judeus, 120. Eles conheciam a palavra. Eles estudavam o Velho Testamento. Eles estão confusos. A palavra acabou de se cumprir. Jesus ressuscitou. Eles estão com a palavra.
conhecem a palavra. Estão com medo. Mas aí o texto bíblico diz que vem o Espírito Santo e desce sobre eles. E aí então acontece uma explosão de poder naquelas vidas. E Pedro, pescador analfabeto, sai da reunião, prega, e 5.000, 3.000, e assim vai, 3.000, 5.000 pessoas se convertem. Filipe sai fugindo, aproxima-se lá da carruagem, João capítulo 8, entendes o que lês? Não estou entendendo nada, quer que eu te ensine? Ensina lá o texto de Isaías para o homem estrangeiro, tinha ido no templo, mas não tinha encontrado Deus, está indo de volta para a Etiópia, não tinha encontrado Deus. Filipe explica a palavra para ele. Daqui a pouco o homem vira para Filipe e fala assim: eis aqui água, eu quero ser batizado. Onde é que está esse poder, irmãos? O poder está disponível a gente. Não adianta o Espírito. É preciso você conhecer a palavra. É da união do Espírito Santo que habita em você, se você tem Jesus Cristo, e a palavra que você põe dentro de você, a palavra é que vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão, essa explosão de poder, que a palavra de Deus chama de unção, para você não perder as oportunidades para falar de Jesus. E aí você vai andar na direção que Deus orientar você. Enoque andou na direção que Deus quis. E eu oro a Deus, irmão, para que daqui uns anos, daqui a pouco, você não pare para meditar e veja que você colocou a escada na parede errada. Horrível. Vocês entendem a expressão? Colocou a escada na parede errada. Pensei que era a direção de Deus. Você precisa ter convicção que Deus está dirigindo realmente a sua vida. Enoque tinha Deus como seu melhor amigo. Enoque andou na direção que Deus determinou para a vida dele. E por último, Enoque andou em pureza de vida. Isso que eu entendo no texto, Enoque andou com Deus. Enoque, meus irmãos, ele não fazia estoque de pecado no coração. Não era estoquista de pecado. Juntava pecado no coração. Não era com ele. Lendo a biografia de Gandhi, achei outra frase interessante. Gandhi dizia o seguinte sobre a vida dele: eu sou aquele que vai sofrer se der vazão à minha natureza carnal. Olha que negócio interessante, irmão. Eu sou aquele que vai sofrer se eu der vazão à minha natureza carnal. E aí você pode me perguntar: mas pastor, é possível viver vida santa, separada, nesse mundo tão sujo em que eu vivo, imoral, de negócios sujos, de extorsão? É possível viver uma vida santa, viver uma vida de pureza nessa situação? Meu irmão, se não for possível,
Se não for possível, vamos jogar fora esse livro. Estamos aqui perdendo tempo. Porque esse livro conta a história de pessoas que viveram vidas santas. E se o Deus deles é o nosso Deus, a santidade, a pureza de vida está ao nosso alcance, irmãos. Temos que crer nisso. Jovens, mulher de Potifar se encanta em José. Chama ele, insiste com ele. Vem te deitar comigo, cara. Você é bonito. Vem deitar. Ninguém está na casa. Meu marido está trabalhando. Né? E vem me dizer, irmãos, abrindo um parênteses aqui, que esse negócio de assédio sexual é de hoje. É moda agora. Isso aí, irmão, ó. Velho. José vira para a mulher e fala assim, ele não diz, eu não posso fazer isso que a senhora é casada, não posso fazer isso que se o seu marido descobrir, ele me mata. Não falou nada disso. Ele diz assim para ela, como é que eu vou fazer uma coisa dessas e ofender o meu Deus? Olha que pureza de vida, olha que vida santa. E ofender e desagradar o meu Deus. E pagou um preço. Foi preso por ser puro. Por levar uma vida de pureza, pagou o preço. Um exemplo do Velho Testamento. E aí nós chegamos no Novo Testamento. E encontramos o apóstolo Paulo que eu já mencionei. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo deve ter se convertido, não temos na Bíblia isso, mas estudos mostram que ele tenha se convertido entre os 35 e 40 anos de idade. Bem mais velho do que José, então. E ele diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo em santidade de vida. Sede meus imitadores. Meus irmãos, só dou esses dois exemplos. Porque o Deus desses homens da Bíblia é o nosso Deus. Então tem que funcionar, irmãos. É preciso que funcione. Vou repetir. Quando Deus nos deu os 10 mandamentos, Deus sabia que a gente não tinha condições de cumprir os 10 mandamentos. Aquilo ali é terrível. Já leram os 10 mandamentos? Alguns aqui sabem de cor os 10 mandamentos, mas não dá para cumprir aquilo ali, meus irmãos. Não dá. É muito complicado cumprir os 10 mandamentos. Não dá. Deus não sabia disso? Claro que sabia. Claro que sabia que nós não tínhamos condições de cumprir. E em cumprindo os 10 mandamentos ter vida santa. Sabia. Sabendo disso, ele mandou Jesus para morrer na cruz. E depois perdoar nossos pecados. E ascender aos céus, onde ele está assentado à destra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo e Jesus intercedem por nós. Intercedem por nós. Então Jesus vem e nos capacita e nos ajuda, não por nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7, miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E aí ele começa Romanos 8, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu consigo, é possível. Enoque andou em pureza de vida. Muitas pessoas ao nosso redor hoje, elas têm uma religião
mas não tem relacionamento com Deus. Nós vivemos tempos, irmãos, de muita religiosidade e nenhuma espiritualidade. Porque as pessoas não conhecem o Jesus da cruz, que pode nos levar para junto de Deus novamente, da onde nós nunca deveríamos ter saído, levar a gente de volta para o paraíso. Salmo 42 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Ter religião não vai levar ninguém para o céu. É preciso espiritualidade. Espiritualidade promovida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. Na sua vida, na minha vida. Ainda, Enoque andou com Deus. E aí quando você lê a história de Caim, Gênesis 44 é muito louco, irmãos, o que você lê sobre o Caim. Depois que ele mata seu irmão Abel, Deus chega uma conversa com Caim, bateu um papo com Caim, e diz o texto que ele afastou-se da presença de Deus e foi para muito longe. Não quis mais saber de Deus. E aí tenho que fazer a pergunta, irmão. Em que time você joga? Em que time você está? Você joga no time de Caim e afastou-se para longe de Deus? Ou você joga no time de Enoque, que andou com Deus? E por último, andar com Deus aqui implica em morar com Deus nos céus. Tem muita gente que não quer saber de Deus aqui nesse mundo. Hedonista, que é o prazer. Humanista, pode tudo, eu tenho dólar, eu estou nos Estados Unidos. Não quer saber de Deus, mas quer morar com Deus. A Bíblia não ensina isso. Enoque andou com Deus. Enoque foi morar com Deus. Está intimamente ligado. É uma verdade espiritual que não podemos quebrar, que precisamos aceitar. Andar com Deus aqui, para andar com Deus na eternidade. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Não experimentou a morte, foi morar com Deus. Você anda com Deus? Isso é primordial, é fundamental, vai definir onde você vai andar na eternidade. Abaixe a sua cabeça para orar. Andou com Deus, foi morar com Deus. E o consolo dessa manhã, a maravilha dessa manhã, é que, mesmo sem eu merecer, mesmo sem você merecer, o nosso Deus é o Deus de Enoque. Que bênção, irmão. E a história de Enoque está na palavra para nos inspirar, para dizer para a gente, é possível. É possível. Busque amizade com Deus. Peça orientação e o Espírito Santo vai guiar você. Tenha disciplina, como José, como Paulo, e viva
viva em pureza de vida nesse mundo tão sujo, nesse mundo tão podre, nesse mundo que não tem nada a nos oferecer. Mergulhe na palavra, se fortaleça na palavra. E o Espírito Santo de Deus que está em você vai se juntar à palavra. Você será uma mulher ungida, um homem ungido. Vai realizar a obra de Deus. Como você é conhecido? Enoque andou com Deus. O que daria para escrever sobre você? Coloca tudo isso para Deus agora. Deus conhece você no mais profundo do seu coração. Deus sabe as piores coisas a seu respeito. Só Ele. Sua esposa não sabe, marido não sabe, seus pais não sabem. Deus sabe tudo, as piores coisas a seu respeito. O que você tem feito, o que você tem pensado. Deus sabe as piores coisas a seu respeito. E mesmo assim, Ele ama você. É amor demais. Agradeça por isso. Tenha fé em Deus. Fé é a resposta que a gente dá ao amor de Deus. Senhor, eu quero depositar toda a minha fé em Ti porque Tu me amas demais. É a resposta. A Deus é a nossa fé. Ao amor de Deus, nós respondemos com fé nele. Que nessa manhã, nosso Deus e Pai, seja uma manhã de edificação na tua casa. Seja uma manhã, Deus, de unção, de direção do Teu Espírito Santo em todas as vidas aqui. Obrigado pela vida de Enoque. Passados milhares de anos, ó Deus, Ele ainda é exemplo para nós. Ele ainda fala conosco. Por isso que a história dele está na Tua palavra, Senhor. Para nos inspirar. Para nos inspirar. Enoque nem sabia, Deus, que seria testemunha até hoje. Não sabia, Pai. Não sabia. E acaba se transformando nessa inspiração. Nós, Pai, pedimos humildemente, dá-nos essa graça. O que os nossos filhos estão dizendo de nós? O que os nossos netos irão dizer de nós? O que os nossos amigos, ó Deus, irão dizer de nós? Meu pai andou com Deus. Minha avó andou com Deus. Aquele amigo lá da igreja, ele andou com Deus. Meu cunhado andou com Deus. Que seja esse, Pai, o nosso testemunho até as gerações vindouras. Não por nós mesmos, ó Deus. Não somos nada, somos pó. Mas pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Em o nome de Jesus. Amém.